Olá, tudo bem, pessoal? Eu sou a professora Jade Brown e na nossa aula de hoje o assunto é o compromisso e a transação dentro do direito civil. Devemos começar analisando o compromisso. O compromisso é um negócio jurídico mediante o qual os pactuantes se obrigam a submeter um litígio que os envolveu a uma solução consistente no estabelecimento de uma ou mais obrigações. Por um lado, poderíamos conceituar o compromisso de maneira mais restrita, como um negócio jurídico mediante o qual os pactuantes se obrigam a submeter o litígio que os envolveu a um terceiro, o que limitaria a aplicação do instituto à arbitragem. Assim, temos que o compromisso é um acordo de vontades por meio do qual as partes confiam a árbitros a solução de seus conflitos de interesses de cunho patrimonial, representando um dos meios jurídicos que pode conduzir à arbitragem. Pode-se dizer que o compromisso é contrato, restrito aos direitos patrimoniais disponíveis e regidos pelo princípio da autonomia privada. A arbitragem, por sua vez, é jurisdição, onde os árbitros decidem questões relativas a uma obrigação de cunho patrimonial. O Código Civil admite duas formas de compromisso arbitral, o judicial e o extrajudicial, além de consagrar a possibilidade da cláusula compromissória para resolver divergências mediante juízo arbitral. Atenção! O Código Civil determina que o compromisso é vedado para a solução de questões de Estado, de direito pessoal de família e de outras que não tenham caráter estritamente patrimonial. Esclarecidos esses pontos principais sobre o compromisso, devemos tratar da transação. A transação consiste no contrato pelo qual as partes pactuam a extinção de uma obrigação por meio de concessões mútuas e recíprocas, ou recíprocas no caso. Assim, a transação tem a finalidade de impedir que as partes recorram ao judiciário ou ponham fim, por decisão conjunta, a uma demanda em curso, já instalada em processo ou não. Interessante verificar, contudo, que se ambas as partes não cedem, não há de se falar em transação. Se não há essas concessões mútuas recíprocas, não está presente a transação, mas um mero acordo entre as partes. Assim, os requisitos à transação, o acordo de vontades, que as partes façam concessões mútuas e que haja com isso a extinção de obrigações litigiosas ou duvidosas. A transação é um contrato bilateral, oneroso, consensual e comutativo, devendo ter como objeto apenas direitos obrigacionais de cunho patrimonial e de caráter privado. Prestem atenção nessa parte. Ou seja, não pode ser objeto de transação direitos da personalidade ou de parentesco. No entanto, ocorre a transação quando os alimentos por estes, em tese, envolverem direitos patrimoniais. Parte da doutrina considera que os alimentos são direitos de personalidade, sendo a transação admissível somente em relação ao seu valor. O contrato de transação é não solene como regra geral, mas eventualmente haverá a necessidade de escritura pública se o contrato tiver por objeto um bem imóvel. A transação classifica-se em judicial ou extintiva, quando feita perante o juiz, havendo litígio em relação a determinada obrigação, ou extrajudicial ou preventiva, realizada com o intuito de prevenir eventual litígio judicial e que exige a forma escrita. Por meio da transação, não se transmite apenas, mas se declaram ou reconhecem direitos. A transação não aproveita nem prejudica terceiros, senão aos que nela intervierem, ainda que diga respeito a coisa indivisível, gerando efeitos interpartes. Essa é a regra geral do artigo 844 do Código Civil, destacando que o próprio dispositivo traz algumas exceções, como você pode conferir em seu material. A transação civil relativa às obrigações resultantes de delito não extinguem a ação penal pública, uma vez que a responsabilidade civil independe da criminal e vice-versa. Conforme o artigo 849 do Código Civil, a transação só se anula por dolo, coação ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa. No entanto, este rol é exemplificativo, não afastando a nulidade relativa ou anulabilidade por estado de perigo, lesão e fraude contra credores, e principalmente a nulidade absoluta diante da simulação. É nula a transação a respeito do litígio, decidida por sentença passada em julgado,
Se nela não tinha ciência algum dos transatores ou quando, por título posteriormente descoberto, se verificar que nenhum deles tinha direito sobre o objeto da transação. Por exemplo, acordam as partes em transigir acerca da posse ou da propriedade de um imóvel. Depois se verifica que a posse ou a propriedade é de um terceiro. Assim, a transação efetuada deixa de ter objeto. Chamando-se a sua atenção para a dúvida muito comum que existe hoje em dia no direito civil. O compromisso e transação são institutos diversos entre si. Na transação, as partes previnem ou finalizam um litígio, enquanto que no compromisso, antes mesmo que qualquer litígio surja, as partes contratam que a eventual pendência será decidida pelo juízo arbitral. Vale também destacar, novamente, que a transação importa necessariamente em concessões recíprocas. Cada parte renuncia à parcela de seus direitos para impedir ou pôr fim a uma demanda, o que não ocorre obrigatoriamente no compromisso. Concluímos aqui a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida é só consultar a área do aluno e vocês podem se aprofundar nesse estudo e a gente se vê na próxima aula.